Gente, é com muita alegria que a gente tem agora a fala da professora Érica, a teoria da mutação somática versus a teoria do campo de organização do tecido para a origem do câncer. Vamos lá, meu nome é Érica, estou aqui para apresentar uma comparação entre essas duas teorias, e vou começar, então, uma breve história, pré-história do câncer. Então, as primeiras evidências, né, do que a gente entende hoje como câncer vêm dos médicos antigos, egípcios, que estão descritos no famoso papiro de Smith, e eles reportavam como características clínicas, como inchaço, firme e frio, sem sinais de febre ou granulação, e afirmavam explicitamente que a condição era incurável. E a hipótese deles era que era uma maldição dos deuses. Num segundo momento, na Índia Antiga também tem descrição sobre o câncer, eles reportavam isso como arbuda, nos livros ayurvédicos, e eles descreviam como um crescimento ou um tumor benigno ou maligno, composto por um inchaço, crescimento anormal, com características como ser circular, fixo, ligeiramente doloroso, de grande tamanho, com base larga e crescimento lento, e que não apresentava pus. E, por fim, completando essa breve pré-história, na Grécia Antiga, com Hipócrates, que cunhou o termo câncer, em comparação ao caranguejo, as garras do caranguejo, devido à infiltração do tecido. Ele cunha também o termo carcinoma, e, inclusive tem até algumas ideias de que o câncer poderia ser benigno ou maligno, mas que o carcinoma seria maligno. E nesses aforismos, tem dois em especiais, o 14, que ele fala então que o câncer não só corrompe a parte que conquistou, mas também ele se espalha, e o aforismo 38, que ele fala que os cânceres não devem ser curados, aqui curados ele quer dizer como tratados, porque aqueles que eram tratados morrem em breve, eles morriam antes do que os que não eram tratados. E a hipótese era um acúmulo da bile negra. Eu dividi essa apresentação em 6 pequenas partes. Agora, numa segunda parte, a partir de então, com o conhecimento que a gente foi acumulando, não necessariamente progredindo, vem essa pergunta interessante de onde estaria, então, a transformação maligna. Então, tem uma maneira de enxergar isso como uma origem química, então isso começa com Paracelsus, que ele descrevia, então, os depósitos de sais de enxofre e acerne no sangue de trabalhadores que causavam cânceres nesses trabalhadores. E o Paracelsus, ele também é considerado um pioneiro da toxicologia por conta desses estudos também. Tem também o Pott, que ele relaciona que os limpadores de chaminés frequentemente desenvolviam câncer, e ele sugeriu que a fuligem era a causa. E também o Rein, que associava uma exposição do corante anilina com câncer de bexiga também em trabalhadores industriais. Então, teve essa corrente do câncer ter uma origem química. Em paralelo, tem a origem viral. Então, o Boerhaave, que produzia, né, ele viu o câncer como provavelmente induzido por vírus, que poderia ser transmitido por infecções contagiosas ou também hereditariedade. E um trabalho bastante famoso é o do Rose, que ele trata de um sarcoma de galinha, que ele era transmissível por um filtrado livre das células tumorais. Acho interessante esse trabalho do Rose, porque ele não só coloca como uma origem viral, mas como ele fez diversas inoculações em diversos hospedeiros, ele conseguia mapear a diferença do estado do hospedeiro para a malignidade, da formação do tumor, agressividade, etc. Tem também uma outra maneira de enxergar com origem na lesão. Então, aqui o Morgagni, ele caracterizou o curso de diversas doenças através de autópsias, e relacionava os sintomas com os achados subsequentes nessas autópsias. E ele fala, então, que o câncer, assim como outras doenças, elas envolviam lesões patológicas de um órgão específico. Então, ele contribuiu para o abandono da teoria humoral a favor de uma percepção da doença como uma lesão em um órgão. Também, uma outra maneira, né, de enxergar seria com origem na célula. Então, aqui o Virchow,
que é um cientista, pesquisador, muitas coisas naquela época, que ele popularizou a ideia do célula omnicélula, né, que toda célula se originaria a partir de uma outra célula. E foi o Virchow, que foi um trabalho que eu tive a oportunidade de estudar bastante, isso foi na disciplina do professor Oswaldo. Aliás, acho que uma crítica, assim, acho que das áreas biológicas é que a gente não estuda obras originais, a gente só estuda livros-textos, a gente não toca em livros de Darwin, de Pasteur, etc., inclusive até artigos, assim, se você pensar nos prêmios Nobel, ou as publicações, a boa parte dos cientistas nunca leu um trabalho original que originou a um Nobel. O nosso trabalho é muito baseado nos livros-texto. E eu me encantei bastante pelo trabalho do Virchow, na época do doutorado, porque ele foi o que cunhou termoneoplasia, e desde então teve esse entendimento do câncer como uma nova formação. Então, que o câncer ele seria uma nova formação, então, essa neoplasia. E o que na época me atraiu bastante ao trabalho é porque ele traz um indício de que a origem do câncer seria nas células tronco tumorais. E aqui tem um trecho que eu acho interessante trazer para vocês, em que ele fala que o câncer é um estágio de indiferença aparentemente absoluta. Eles, os elementos individuais, se comportam como as chamadas células formadoras de embriões, que também parecem as mesmas no começo, independentemente de serem um músculo ou um elemento nervoso ou o que mais surgirá dele. E é por isso, então, que um dos sinônimos de célula-tronco é uma célula indiferenciada, porque ele observando, então, fazendo cortes de tumores, ele observava como era muito parecido com os embriões. Então, que você via um conjunto de célula que era igual e que você não fazia ideia do que aquilo ia gerar, no que ele iria se diferenciar. Também acho que é um momento legal para fazer um gancho, porque às vezes a gente acha que toda célula deriva de uma célula, que isso é incontestável, né? Mas tem um trabalho de um professor, também do Departamento de Filosofia, o Maurício, que ele tem um livrinho sobre a plasmogenia, que ele traz as ideias do Herrera, que era um pesquisador mexicano, e que ele mostra que necessariamente uma célula não precisa vir de outra célula, mas isso eu vou deixar ressoando. E aí, continuando, né, desdobrando, tem uma outra visão, né, de que a origem do câncer ela estaria no DNA. Então, isso começa com Huntsman, que propõe que a célula do tumor maligno é uma célula com conteúdo anormal de cromatina, e tem um trabalho também de 1902, do Boveri, que ele sugere que o câncer é causado por anormalidades no material hereditário das células. Começa por aí essa ideia de que a origem estaria no DNA. Agora, para uma terceira parte, eu acho que a gente pode tratar, então, do paradigma da carcinogênese, o que a gente entende, e, sem dúvida, a teoria predominante é a teoria da mutação somática, e que trata, então, que o câncer, né, uma das primeiras premissas é que o câncer é um problema celular, e essa teoria ela se baseia que o estado constitutivo das células, em metazoários, é a quiescência proliferativa, ou seja, que a célula, ela é quiescente, e que, então, seriam necessários estímulos para que ela passasse a se dividir. E isso vem da construção do conhecimento, em que a cultura de células animais, ela veio de uma cultura de bactéria, de uma cultura da cultura de bactérias, né? Em que você trabalhava muito com mutantes, então, que não expressavam determinados componentes da via metabólica, então, que você precisaria de fatores de crescimento, e a cultura de células, ela derivou, ela importou os termos, as técnicas, e isso foi passado também, de que uma célula animal, ela precisaria de estímulo para crescer, para se dividir. E essa teoria da mutação somática, ela enxerga, né, ela é uma teoria que tem mais de 100 anos, que ela tem sido predominante, e que seria causada, então, por mutações no DNA de uma célula fundadora, que se torna capaz de se multiplicar, então, autonomamente, e se tornar uma célula cancerígena. Tem alguns desdobramentos disso, de que seria, então, por células tronco, ou se seria por eventos estocásticos, mas que envolve, então, que bastasse uma célula com mutação para que aquela célula passasse a proliferar, então tomaria conta e segue o curso que a gente conhece hoje como
da transformação maligna. E é muito interessante porque isso em 1962 já, o Smithers, ele era um radiologista, e ele publica um artigo que é difícil de encontrar, mas que eu tenho se alguém tiver interesse, e que trata de um ataque ao citologismo. Então, a primeira coisa ele coloca que não é porque os organismos são produto de células que interagem, que eles devem ser governados por leis organísmicas, que são, em última análise, irredutíveis às leis da citologia. E ele aponta uma série de... ele faz uma lista de incompatibilidades, sendo que acho que a principal é a regressão da neoplasia. E essa regressão, ela não trata apenas um desaparecimento da neoplasia, do câncer, mas de uma regressão. Ela passa por um caminho de normalização. E aí, algo que ele coloca que eu acho bem interessante, que eu gostaria de ler para vocês também, ele coloca, né, uma vida inteira de estudo do motor de combustão interna, ele está falando de carros, né, não ajudaria ninguém a entender nossos problemas de trânsito. As causas do congestionamento podem ser muitas. O engarrafamento ocorre devido a uma falha no relacionamento normal entre os carros e o ambiente em que se encontram, e pode ocorrer independentemente deles estarem funcionando normalmente ou não. Eu acho que isso é bastante potente, assim, porque é como se a gente ficasse estudando os carros, o motor e tal, mas isso não explica o trânsito, por exemplo, e os engarrafamentos. E essa teoria, então, da mutação somática, que aqui está abreviado como SMT, ela tem algumas inconsistências. E aqui tem um trabalho que resume. Então, por exemplo, a regressão espontânea do neuroblastoma, que é um tipo de câncer cerebral mais comum em crianças, que trata de uma diferenciação, então, sabe, juntando, né? Uma característica do câncer é ele ser indiferenciado. Então, ele tem essas propriedades que se parecem muito com as células-tronco, e não à toa que quando a gente trata câncer com as terapias mais convencionais, que elas impedem a proliferação celular, elas são muito inespecíficas, então elas agem em todas as células do paciente que estão se dividindo muito rápido, incluindo as células da medula óssea. Então é por isso que ninguém morre de câncer, mas morre de infecção oportunista, ou morre de hemorragia, porque o tratamento quimioterápico, ele faz com que as células brancas da medula não tenham, então, uma ação imunológica como deveria ser, a formação, então, das plaquetas. E, então, por exemplo, nesses casos que eles reportam, o neuroblastoma, né, então o câncer ele tem essa característica de ser indiferenciado, mas ele mostra, né, essas evidências, elas trazem consistências para a teoria da mutação somática, porque eles conseguem se diferenciar e, portanto, não ser mais uma neoplasia. Tem também os casos de regressão de tumores sensíveis a hormônios e as metástases, também uma normalização pela regulação da arquitetura tecidual. Todos esses casos, a teoria da mutação somática não consegue explicar isso. Ou, por exemplo, os carcinogênicos à base de corpos estranhos, como, por exemplo, os microplásticos, os plásticos. Então, como que um plástico que entra ali no tecido, desorganiza, tem uma neoplasia, não passa por mutação isso. A indução neoplástica por transplante de tecido ectópico, a indução neoplástica de tecidos epiteliais, de células epiteliais causadas por um estroma alterado. Então, aí começa a entrar numa parte que eu quero trazer, que são a quarta parte, que são alguns resultados que são inconvenientes para o paradigma, para a ciência normal. Então, por exemplo, os camundongos geneticamente mosaicos normais, que são produzidos a partir de pterocarcinomas maligno. Então, esse aqui é um trabalho também de 1975, que eles fazem um teratoma sintético, eles transplantam isso, formando tumores de corpos embrióides, e aí eles injetam o núcleo dessas células em blastocistos e transferem para o útero de mães adotivas, de camundongos. E é possível formar camundongos normais. Então, como é que a gente explica isso? Né? E esses experimentos, por exemplo, ele fez mais de 200 gerações, então, de pegar, né, a célula, né, o núcleo, né, o DNA, transplantar por 200 gerações e conseguir formar um camundongo normal, nascer um camundongo vivo normal a partir de material genético tumorigênico, né?
E aqui, já um pouco mais recente, 2005, que tem uma regulação estromal do desenvolvimento neoplásico. Então, também, você parte de um doador, né, tumor, né, então você pega uma fonte de tumor celular e você transplanta para hospedeiros, também aqui no caso camundongos, tanto para camundongos virgens ou camundongos que já tiveram gestações anteriores, e eles começam a fazer esses transplantes com camundongos em diferentes idades. Então, por exemplo, 24, 52, 80, 150 dias, e ele percebe que quanto maior a idade do estroma do camundongo, menor a chance de incidência. Então, aqui, por exemplo, ele mostra, né, a lâmina A mostra a fonte, né, então são esses tumores, e que ele transplanta, então, ele mostra B, C e D, e B, C e D são esses camundongos com diferentes idades. Então, você tem uma formação neoplásica em camundongos com 24 dias, com 50 dias, mas não com 80, que formavam os ácidos normais. E aqui embaixo, o EFGH é o controle, assim, dele mostrar a formação do ácido normal. Ele está tratando aqui de câncer de mama. E aí, como na quinta parte, então, dessa apresentação, eu trago uma teoria alternativa, que também é bastante conhecida, mas acho que não tão difundida assim, que seria que o câncer é uma doença baseada em tecidos, e que ele considera, então, que a proliferação que é o estado padrão. Então, ao contrário de uma bactéria, por exemplo, que quanto mais nutriente tem no meio, mais ela divide, então, assim, a quantidade de bactéria, ela se relaciona diretamente com a abundância de nutriente. Quanto mais nutriente, mais ela vai dividir. Na célula dos animais, não. Você pode oferecer nutrientes que uma célula animal, ela tem comunicação, ela para de dividir. Então, eles não acham, né, que o estado natural das células animais seria a quiescência e que seria necessário, então, um estímulo para ela se dividir, uma mutação para que ela se divida, que você precisa, então, de um princípio, né, fatores de crescimento. Isso é uma linguagem de bactérias. Nos animais, o estado normal seria a proliferação. Então, o que controla seria estímulos para que não prolifere, porque o normal, a inércia dela seria se dividir. E essa teoria, ela trata, então, das interações anormais crônicas entre o mesênquima e o parênquima, e que a carcinogênese seria um processo reversível pelo qual os tecidos normais podem normalizar os tecidos neoplásicos, os tecidos normais ou subprodutos desses tecidos. Então, nessa maneira, eles enxergam que o evento carcinogênico seria no estroma, e que o estroma, com esse efeito, passaria o efeito para o parênquima. Então, o evento estando no estroma, ele passa para uma hiperplasia no parênquima, então, para o parênquima, que começa, então, a se dividir, formando essa hiperplasia, que passa para um estágio de metaplasia, e aí sim para um carcinoma. Então, que o estímulo ele não seria diretamente no próprio parênquima. E por isso que isso vai de encontro à teoria da mutação somática. E então, né, assim, caminhando para um final, se há uma nova perspectiva, então, para a carcinogênese, então, é interessante pensar que as causas, elas são diferentes das explicações. Então, nessa diferenciação, a gente pode ver que temos diversas causas, que podem ser virais, podem ser de radiações ambientais, inflamações, mas que as explicações, a gente fecha aqui com a explicação para essas causas, né, como uma mutação somática ou a teoria de organização dos tecidos, que aqui estão abreviadas por SMT ou TOFT. Então, algo bastante interessante de comparar essas explicações é que é possível testar. Então, seria possível testar a teoria da mutação somática? Como a gente poderia fazer isso? Então, sim, a gente pode partir de um controle negativo, um material genético sem mutações, em paralelo a um material genético com mutações, transferir isso para uma célula sem núcleo e observar se é possível transmitir essa carcinogênese, essa origem de formação através da mutação somática apenas.
Assim como também é possível você testar a origem do tumor pela organização do tecido. Então, por exemplo, você pode separar o epitélio, o parênquima, do estroma, o mesênquima, e induzir esses efeitos carcinogênicos tanto no estroma como no parênquima e observar o que acontece. Se resultaria em um evento carcinogênico. Então, para fechar assim, abrir para discussões, que eu acho que é sempre a parte mais legal, e eu não sei o que esperar de vocês, porque tem bastante diversidade aqui, que pelo menos na minha opinião tem sim uma perspectiva, e que essa teoria de organização dos tecidos e as evidências que a gente tem até o momento, elas favorecem, elas são capazes de explicar o que antes não era explicado, e esse trabalho ele é muito fundamentado por dois pesquisadores, a Soto e o Sonnenschein, que eles têm 2 laboratórios, um em Boston, nos Estados Unidos, e um em Paris, na França, e eles que tocam essa área. E também acho muito interessante que, embora eles se debruçam bastante sobre as questões teóricas do câncer, inclusive eles têm um livro bastante interessante que chama A Sociedade das Células, então que eles tratam dessa relação, eles também são bastante atuantes numa parte ambiental e de regulamentação, tanto que foram eles os responsáveis por hoje a gente não ter bisfenol A nos plásticos, e eles até hoje atuam com as agências regulatórias, eles contribuíram bastante para esses efeitos, né, porque realmente, né, o bisfenol é muito cancerígeno e por muitos anos esteve presente em mamadeiras, etc., e então é por causa deles que hoje a gente já tem esse movimento de... Então, acho que eles têm um trabalho bastante importante, tanto numa parte prática como nessa parte teórica. Me adiantei, né? Não, mas está ótimo, obrigada. Sociedade das Células. Sociedade das Células. Está em português? Eu acho que não, ainda não, mas podemos traduzir, seria interessante. Vou tentar achar. Eu vou procurando enquanto a gente abre para questões, então acho que tem um bom tempinho. Obrigada. Sidney. Érica. Érica, você não quer sentar de você? Isso. Mas o microfone não é o microfone, né? Tá todo mundo ouvindo? Não, eu falo baixo mesmo. Tá. Érica, eu fiz uma disciplina, nossa, eu fiquei muito feliz com a tua apresentação, porque me remeteu a 2014, quando eu entrei na Unicamp, fiz uma disciplina de metabolismo tumoral lá, e uma pesquisadora pós-doc que tinha vindo do exterior, participando de um grupo... Melhor falar alto do que usar o microfone, porque esse microfone, a gente tem 2 áudios saindo. Fala devagar. Fala devagarinho, alto para fora, que elas vão... Desculpa, eu tenho que melhorar isso para dar aula direito também. Né? Então, daí ela pôde... Tá desligado? Tá. Tá. Então, nessa disciplina eu pude ter noção, porque eu fiz graduação em Biologia e mestrado em Biologia Molecular, mas não tive esse contato com o câncer, por ser uma coisa muito específica, né? Assim, numa disciplina... Você vai ter uma disciplina focada no câncer, né? Nem numa pós, assim, a menos que você tenha um grupo já, né? Consolidado naquilo. Mas ela trouxe, assim, resumidamente, coisas assim que me fez entender que o que se sabe hoje, assim, que de mais... Assim, que não existe um câncer, né? Existem vários cânceres, cada câncer é um tipo. De pâncreas é o que mais mesmo quando verificado, né, diagnosticado, é quase impossível de tratar, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi por eu gostar dessa parte de metabolismo, bioquímica, eu gosto muito de bioquímica, entender que eles perceberam que os tecidos que mais tendem a desenvolver o câncer são esses que onde o oxigênio não chega para irrigar, e que essa multiplicação de células tende a fazer com que elas acontecem porque o metabolismo, por não ter oxigênio, a célula entende que o metabolismo da glicose tem que ser mais, porque a gente produz energia pela glicólise, né? E
pela síntese do ATP na mitocôndria, né, a partir do piruvato que entra lá, né, e que é muito mais eficiente, né. Então, quando você não tem oxigênio, a irrigação do oxigênio, a célula entende que o metabolismo então tem que ser convergido para a glicólise. E daí, como precisa mais energia, né, ela entende, né, entre aspas, né, não sei como que isso pode ser dito, eu não lembro também, faz 10 anos já, mas eu nunca foquei nisso na minha pesquisa, mas o que veio antes, afinal, né, a mudança do metabolismo sempre é um fator extrínseco e intrínseco, né, eu acho, assim, ambiental, nunca, nesse experimento que você trouxe do rato ali, né, eles inseriram, né, tem um porquê, claro, uma importância, mas quando você pensa que os obesos e os diabéticos do tipo 2 são os que mais tendem a desenvolver o câncer, você percebe que, de fato, há algo que tem a ver com a irrigação dos tecidos, e que não é só de nutrientes, como você falou, que a célula continua se nutrindo normalmente, né? Mas o oxigênio não chegando, ela entende que não adianta nem ter mitocôndria, porque o que ela tem que produzir energia a partir do que chega de glicose. É o que eu pude entender, assim, mais, aproveitar mais da disciplina, assim, para que possa... Posso até fazer um comentário. Realmente é muito conhecido, como quando você faz uma lâmina histológica para ver, né, fazer uma biópsia, para entender se é um tumor ou não, um dos aspectos mais que classificam, porque o tumor muitas vezes ele é classificado em graus, né, de malignidade. E quando o tumor ele apresenta focos de hipóxia, né, então necrose, ou formação de vasos, né, angiogênese, ele é classificado como mais maligno, né, no estágio 4, por exemplo. E é bastante interessante porque acho que, assim, né, viajando bastante, né, assim como também com coisas psicológicas, né, que você tenta atacar o sintoma e remover o sintoma, isso também acontece às vezes com o tratamento do câncer, né. Então, por exemplo, se o câncer recruta novos vasos sanguíneos, vamos dar uma droga, então, que impede a nova formação de vasos, né? Uma droga antiangiogênica. Aí o que acontece? Se você impede que o vaso sanguíneo irrigue o tumor para que ele possa continuar crescendo, ele vai migrar. Então, muitos tratamentos falham por conta, acho que, de uma visão simplista, assim, do tipo, ele tem foco de hipóxia, então vamos fazer, né? E aí isso tem um efeito completamente inesperado, porque se você tira o nutriente do tumor, de fato, quanto mais maligno, mais vaso sanguíneo ele vai recrutar, a formação de novos vasos. Mas se você impede isso, ele migra, porque ele vai querer ir atrás, né? Querer acho que é muito, né? Mas enfim, ele atua se movendo. Aquele estroma é a matriz extracelular? É a parte não funcional, né, do tecido de suporte. E eu acho que, né, não basta só um experimento para mudar né, desconstruir um paradigma, assim, porque somos mestres, né, os cientistas, em quando uma coisa não se comporta como a gente espera, criar uma exceção. Não, mas sabe o que é? É que aqui tem, e aí você vai cada vez, né, enfeitando a teoria, mas eu acredito que se compilar todos, né, boa parte dos estudos, já é possível, porque é muito difícil você tirar o núcleo de uma célula e conseguir transferir, né, fazer estudos para validar que aquilo tem uma mutação sem destruir, para aí poder usar esse mesmo núcleo para colocar em uma outra célula, mas tem diversas evidências que eu acho que corroborariam para que, se você e isso é uma verdade, né, um fato muito inconveniente, porque tem também uma pesquisadora bastante famosa chamada Mina Bissell, que ela é química, e quando ela começou a estudar o câncer, ela se negava a acreditar que uma mutação levaria ao tumor. Então, ela trabalhou também com experimentos assim, e o que a gente tem hoje é que, realmente, se você pegar uma célula, um núcleo de uma célula tumoral e colocar em uma matriz, né, ou melhor, uma célula, se você pegar uma célula tumoral e colocar numa matriz normal, não se comporta como um tumor, mesmo tendo 500 mutações em oncogenes. E o mesmo também, você pode pegar uma célula normal, sem qualquer mutação, se você colocar ela num ambiente com outras células tumorais, ela se comporta como uma célula tumoral.
Só que hoje já tem todo um programa, né, muito investimento, inclusive, na ciência, de encontrar bases genéticas dos tumores, né? O DNA hoje ele é o nosso... antes a gente dá risada, talvez, quando vê que acreditavam que era uma maldição dos deuses. Eu não acho que daqui 300 anos a gente também não vai rir achando que era uma maldição do DNA. Bom, acho que preciso, né? Reformar. Está gravado, está para a história. Érica, bom, primeiro eu queria só tirar uma dúvida para ver se o meu raciocínio, né, tem lógica. Não. No experimento do camundongo, né, que ele coloca um grupo de células tumorigênicas num embrião, né, e quanto mais, aí a minha dúvida, quanto mais jovem o camundongo, mais resistente ele é ao desenvolvimento ao contrário, mas aí quando ele coloca num embrião, ele não desenvolve o tumor. O meu pensamento não seria, porque você disse que o tumor, ele é, vamos dizer, homólogo a uma célula desdiferenciada, né, ou indiferenciada. E no ambiente embrionário, você tem células com potencial de diferenciação muito alto, né? Então, não seria, nesse caso, corroborando com a teoria dos tecidos, que o tumor estaria num ambiente com uma sinalização intensa de diferenciação, então ele sofreria a sinalização do nosso próprio desenvolvimento. E aí ele tenderia a não malignizar. Sim. E se ele está num tecido mais diferenciado, ele poderia predominar com a própria codificação. Quando ele está num embrião, o embrião domina, e o rato camundongo é normal, não é isso? É que teve 2 experimentos, né, que foi mostrado. Um de pegar o DNA e colocar num blastocisto sem núcleo, e aí colocar isso numa camundonga, e ela gerar camundongos normais, sim. Mosaico. Sim. E o outro é quando ele mostra que, dependendo da idade do camundongo, ele teria maior ou menor incidência de formação maligna. Então, que quando ele é mais jovem, então nos tempos que ele usou foram 10 dias e 24 dias, ele tinha maior incidência de formação de tumor. Mas com 80 dias, não. E aí eu acho que tem a ver por conta desse ambiente, porque um camundongo mais jovem, ele está num ambiente de maior... De mais divisão. Mas no caso do embrião, aí funciona, vamos dizer, a dominância da sinalização de diferenciação celular, alta diferenciação celular, das primeiras células embrionárias. Acho que tem as 2 coisas, né? Então, mas tá vendo? São 2 coisas. Uma parece que a divisão somática está favorecendo e o outro tecido está regulando. Sim. Dá para ver? Acho que é isso. Não é tão fácil a resposta. Agora, esse experimento do embrião é pouco provável, né? Deve estar naquela história do não reprodutível. Porque uma das características do câncer não é a esculhambação da cromatina do genoma? Sim. Sim. E que o ponto é entender se isso é uma causa ou um efeito, né? Vamos. Obrigado, Érica. Adorei sua apresentação. Eu também fico com a impressão que não replicava aquele estudo, mas é difícil de dizer. Bom, a minha pergunta ela é bem direta, assim. A gente sabe que o câncer são várias doenças, né, uma família de doenças com múltiplas causas, como você mesmo apontou.
A minha dúvida é por que as duas explicações são necessariamente antagônicas e não complementares? Se apresentou elas como uma ou outra. Sim. Me parece muito claro, assim, pelo menos na época que eu fiz faculdade, foi martelado. Mutação do GNP CIR53, tem uma lista gigante de doenças cuja a presença dessa mutação genética já é uma condição suficiente para o aparecimento do câncer. Você falou que um pouco sobre condições necessárias e suficientes, nem sempre a mutação é suficiente, mas existem várias situações em que a presença da mutação já é uma condição suficiente. Então, eu acredito que a teoria da mutação somática tem muita evidência. E essa outra alternativa que você me apresentou, ela não me parece incompatível com a mutação somática, mas duas maneiras de explicar uma família. Talvez tenha outros mecanismos, porque câncer é uma família, são inúmeras doenças que são diferentes em cada tecido. Então, a minha pergunta é nesse sentido, assim, me parece que é difícil que a teoria somática vá embora em algum momento, da mutação somática, assim, falando de evidência de radiação. Radiação causa mutação e câncer, isso é muito claro e muito bem demonstrado. Eu achei muito interessante a outra proposta, mas eu fico com essa dúvida. Elas são incompatíveis? Elas não podem ser duas explicações para duas doenças diferentes? Quando eu escuto isso, eu penso naquela questão da dualidade onda-partícula, sabe? Se é uma onda ou se é uma partícula. Então, que você tem experimentos que mostram que é uma onda, você tem experimentos que mostram que é partícula, e você resolve da melhor forma falando que tem uma dualidade, então, que hora se comporta como hora como outro. Mas o que eu acho é que a gente só está em um espaço no tempo, e que hoje elas, pelo menos para mim, me parecem contraditórias, porque uma vai tratar de que a mutação é a origem, então como a gente explicaria casos de câncer em que não tem mutação, ou ao contrário, como que casos de mutação não levam ao câncer? Não podem ser duas doenças diferentes? Sim, sim, e esse é um bom ponto de que o câncer ele é mais de 100 tipos de neoplasias, mas que de qualquer forma a gente consegue reduzir a essa formação tumoral e que tem uma metástase. E por um outro lado, eu acho que a organização do tecido, as evidências que a gente tem hoje, então, de conseguir trazer um estímulo para o estroma e ver que isso forma um tumor no epitélio, mas que se você der um estímulo para o epitélio, ele não vai conseguir transformar isso induzir uma transformação maligna, eu acho que hoje elas não seriam compatíveis as duas. Eu acho que a teoria da organização do tecido, ela, de certa forma, ela traz luz para inconsistências da teoria somática e consegue explicar mais coisas do que a teoria somática, como, por exemplo, a regressão, etc. Mas eu acho que é importante exercitar essa humildade de que a gente está só num espaço no tempo e que conhecimentos virão e que não necessariamente a evolução leva a um progresso, né? Então, aquela ideia clássica filosófica de que não adianta só ir acumulando conhecimento que vai trazer mais próximo de uma verdade. Mas com certeza, eu não sou a pessoa mais... acho que eu sou a mais curiosa, talvez, para gostar dessas coisas, mas eu acho que isso envolve um trabalho mais minucioso, assim, e eu acho que a Soto e o Sonnenschein, eles conseguem aprofundar mais essa... Seria interessante perguntar isso a eles. Tem ativação metabólica sem mutação, né? Me parece que são explicações diferentes para doenças diferentes. É a impressão que eu tenho. A gente chama de câncer porque cresce uma coisa. Aí a gente chama de câncer porque cresce. Mas são explicações diferentes para doenças diferentes. É a impressão que eu tenho. Sim. Mais uma pergunta rapidinho, temos 1 minuto. Desculpa, será que tem como caracterizar de uma forma objetiva, tipo, o câncer, e distinguir eles e agrupar, tipo, talvez em cluster? Desculpa, eu não escutei. Você tem como... Definir uma forma objetiva, né? De câncer, agrupar. Tipo, eu não entendo nada sobre isso, como que é feito. Tem, acho que a apresentação do professor, ele deve mencionar sobre os hallmarks, que é uma tentativa... que já estamos na 3ª década em que tenta se
colocar características para definir os hallmarks of cancer, né? Então, eu até me lembro da apresentação dele, que eu esqueci o nome, Felipe, porque quando você começou, você falou assim sobre a complexidade, que você não... Eu botei o hallmark. Né, e colocar, e aí eu fiquei pensando, nossa, se ele não sabe, quem será nós aqui, né? Quem seremos nós aqui para pensar? Eu acho que quando você está muito inserido numa área, tem esse problema, né? Quanto menos você sabe, mais você sabe sobre aquilo. Mas, de qualquer forma, tem todo um esforço de um grupo de cientistas tentando trazer essa materialidade do que é o câncer, quais seriam os hallmarks. Então, divide, evade o sistema imune, etc., que seria uma maneira mais objetiva de tentar definir o que é o câncer. Será que não tem, tipo, mapear o grupo de substâncias e, tipo, só ver a quantidade que tem? De quantidade de quê? De moléculas. Como glicose para diabetes. Assim. Uma canceronômica. Nossa! Eu pensei, joga esse troço aí tipo, num espectrômetro de massa para biologia, sim. Caracteriza todas as coisas. Sabe? Eu acho que tem isso, mas mais com genética, né? Toda as oncogenes e descrição de mutações. Só que eu acho que... Aí pressupõe a teoria da mutação somática. Só que eu acho que realmente, embora às vezes a gente encontre que... porque acho que tem muito essa visão de que a mutação leva ao câncer. Isso parece tão martelado que parece que é uma verdade já. Mas eu acho que a gente tem que se esforçar em separar a causalidade de correlação. E como o câncer, uma própria característica dele é a instabilidade genética, é possível que o próprio câncer, né, essa instabilidade, todas essas mutações venham depois do evento da transformação, e não que a mutação cause, mas que a mutação seja uma consequência dessa transformação. Inclusive, também uma coisa que não foi colocada, mas também em contraponto à teoria da mutação genética, é porque os genes eles têm penetrância. Então, você tem uma mutação, qual que é a penetrância desse gene? É 50%, então 50% vai manifestar e 50% não. Então, é difícil combinar também a área da genética clássica, né, com a biologia molecular. Eu acho que falta muita... Acho que por essa pressão da produtividade também da ciência e faltar esses momentos de questionamento e buscar um pouco as bases do que a gente está falando, sabe? Eu acho que realmente falta muito. Eu estou estreando aqui, é incrível. Eu queria fazer um gancho bem rapidinho no que você falou sobre a questão da causalidade, né? Uhum. Eu falei do exemplo da radiação, que é um exemplo muito clássico, muito óbvio que a gente tem de um processo causal direto. A radiação acerta a raiz de DNA, causa uma mutação e o câncer em seguida. Uhum. Qual seria a explicação alternativa nessa cadeia causal? Sim. Será que é a mutação que causa ou algum outro efeito da radiação? Se ela desorganiza o tecido, ela não pode induzir a uma formação? Por que tem que passar pela mutação? A radiação alfa, que é bem mais letal no tecido, né? E não no código genético, né? Isso é um ponto. É porque acho que a gente já está muito... há muitos anos, né? Porque quando começou essa teoria também... a explicação do viral, né, da origem viral com a origem química, na arena, na disputa sobre a origem do câncer, quando essas duas áreas ficaram mais preeminentes e se juntaram, veio o boom da biologia molecular. E isso é replicado, e você pega o bonde andando quando você entra na faculdade, né? E parece que é muito óbvio isso de que a mutação causa câncer. Só que eu acho que é importante pensar que a gente não dá a devida atenção para a teoria, que deveria, e também situar a gente no tempo. Eu vou acabar repetindo. A gente ri quando falavam que o câncer era a maldição dos deuses. Hoje a gente acha que é uma maldição do DNA. E pode ser que, e com certeza, né, ouso dizer isso, que daqui a 300 anos a gente vai estar pensando diferente. Se vai estar mais próximo de uma verdade ou não é outra história. Até porque eu lembro que uma vez você me classificou e eu esqueci, que era antirrealista com ascendente em... Esqueci
Esqueci, Lucas, não sei se você lembra disso. Não tô lembrando. Porque uma vez você foi numa reunião do Simbil. Todo mundo de antirealista, né? Não, então eu me identifiquei bastante, porque eu não acredito em verdade, também não, né, enfim, eu acho que existe uma coisa ali, mas acho que no fim deveria existir mais jornadas da ciência, porque eu trabalhei para professor, para Mariana, e atrair os biólogos, porque é muito desconfortável isso, até porque você tem sua tese, você tem sua tese, tem seu negócio, o orientador pira quando você não vai fazer o negócio, porque você está se perguntando, não existe espaço para isso, não existe para questionamento. Tinha um comentário bem rápido, então. Né? Eu vou mais ou menos na linha do moço aqui, que eu acho que câncer não pode ser considerado uma coisa homogênea. Câncer é heterogêneo. Sim. Então, todas as pesquisas têm que se dedicar a tipos de câncer. Sim. Cada um estuda o tipo de câncer, esse aqui é genético, aquele ali não é genético, não é. E o outro é de radiação, E é isso, assim, tem que progredir, porque você vai procurar uma explicação homogênea para câncer, não existe, não. Acho que cai um pouco na palestra do Tiago ontem, né, de tipo celular, até porque, em última análise, o câncer ele é único, assim como a gente. Não. Você tem 2 tipos de câncer de pulmão, com marcadores, alguns marcadores são similares, mas um toma uma quimioterapia e não funciona, outro não funciona. Tem uns 30. Tem câncer de epitélio, tem câncer de... Não vou explicar. A gente vai continuar falando de câncer, gente. Eu só estou um pouco com o horário. Vamos complicar obrigada, um pouco. Érica.